À medida em que a concentração dos reagentes vai se mantendo constante, a velocidade vai chegando próxima de zero. Se a velocidade é igual a zero, eu atinjo então o equilíbrio químico, que você pode ver através desse gráfico aqui. E como você pode observar nesse gráfico, você vai ver bem aqui que tem esse ponto de encontro entre essas duas curvas, certo? Então aqui a gente tem o equilíbrio químico, porque nesse ponto as velocidades se igualaram, ou seja, as velocidades são iguais. Já as concentrações elas permanecem constantes, ou seja, se eu tenho 3 mols, eu vou continuar tendo 3 mols de A. Se eu tenho 5 mols, eu vou continuar tendo 5 mols de B. Basicamente, isso é o equilíbrio químico. Mas calma que a gente ainda tem alguns pormenores para trabalhar aqui. Essa é apenas a definição de equilíbrio químico. Só essa explicação que eu te dei até aqui já merece o seu like. Então deixa um like nesse vídeo aqui para ajudar no engajamento e ajudar esse canal a chegar a muito mais pessoas. Entendeu? É isso aí. Se inscreve. Não sei o que você está esperando. Só é 3 segundos para você se inscrever. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Para você entender melhor essa questão do equilíbrio químico, a gente precisa entender o seguinte. Um sistema está em equilíbrio quando ele tem essa condição, quando ele respeita essa condição que eu te falei. A concentração dos reagentes e produtos se mantém constantes enquanto que a velocidade se iguala, tudo isso dentro de um intervalo de tempo. Então, vamos pensar aqui numa reação química comum do dia a dia. Então, permita-me me dar um exemplo na prática do que é equilíbrio químico. Basicamente, uma das formas de a gente interpretar isso que eu acabei de explicar para você é o seguinte: você tem que entender que a concentração dos reagentes e produtos vão ser constantes durante um determinado tempo, intervalo de tempo, e que a velocidade vai ser igual a velocidade vai ser igual a zero. Logo, se a velocidade da reação é igual, eu tenho equilíbrio químico. Só que tem também um pormenor aqui que a gente precisa entender. Às vezes a reação química vai ter alguma interferência nela. Por exemplo, se você colocar 1 litro de água dentro da geladeira, você tem ali a temperatura adequada para que ela possa sofrer um resfriamento e está adequada para a gente beber, né? A gente pode beber uma água geladinha e tudo mais. Mas se você pegar essa mesma jarra e colocar ela fora da geladeira e deixar ela por várias horas lá, qual que é a probabilidade de ela receber interferências do meio externo, ou seja, do ar? Supondo, claro, que você está deixando a jarra aberta, né? O recipiente está aberto. É claro que você vai ter ali alguma interferência, alguma poeira, alguma coisinha que o ar vai colocar nela ali. Pois é, esse exemplo, esse raciocínio que eu estou colocando aqui para você, serve também aqui para o contexto do equilíbrio químico das reações químicas. Se você tem uma reação química que tem, por exemplo, como eu falei, 3 mols de um reagente que reage com 2 mols de outro, no caso vai acabar formando 5 mols de produto, né? Se eu respeitar então a lei de conservação das massas. Nesse caso, se eu aumentar a quantidade de reagente, eu vou então ter uma quantidade de reagente maior que produto. Isso é óbvio. Ou seja, um fator que desfavorece o equilíbrio. Ou seja, eu vou fazer com que aquela reação química, com que aquele sistema deixe de estar em estado de equilíbrio. E aqui tem o conceito de deslocamento de equilíbrio, que basicamente significa você aumentar a quantidade de um dos lados da reação química, visando equilibrar novamente essa reação. Então, se eu aumento a quantidade de reagentes, eu vou ter que fazer alguma coisa para que nos produtos eu volte a ter uma quantidade igual. Ou seja, tem que ser igual, senão não tem equilíbrio. Ou seja, isso vai fugir do conceito que eu apresentei para vocês. Logo, o equilíbrio químico ele vai deslocar para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. Por quê? Se eu tenho mais reagentes, eu tenho mais concentração de reagente, eu preciso aumentar a quantidade de produto para poder igualar e voltar para o estado de equilíbrio. No contrário, se eu tenho mais produto do que reagente, o equilíbrio ele vai deslocar para a esquerda, para poder aumentar a quantidade de reagente e equilibrar novamente. Guarda isso, deslocamento de equilíbrio. E agora, é claro, entra um outro conceito extremamente importante, que é o sentido direto e o sentido inverso. O que eu acabei de explicar com outras palavras. Ou seja, se o deslocamento de equilíbrio for para a direita, você tem o sentido direto da S. Mas se ele for para o sentido da esquerda,
seja, produto para reagente, eu vou ter o sentido inverso da reação. E por que isso é importante? Porque isso te ajuda a entender quais são os 3 fatores que alteram o equilíbrio químico. O primeiro deles, concentração, como eu já dei o exemplo, temperatura e pressão. Essas 3 variáveis alteram o equilíbrio químico e, consequentemente, vai fazer ali com que o deslocamento tenda ou para a direita, no sentido dos produtos, ou para a esquerda, no sentido dos reagentes. Então, recapitulando isso aqui, que é apenas uma aula introdutória, para que você possa colocar na tua cabeça o que é equilíbrio químico. Equilíbrio químico é quando as concentrações dos reagentes e produtos são constantes em um determinado intervalo de tempo, enquanto que as velocidades vão se igualar. Isso é um sistema em equilíbrio. Se a velocidade das reações é igual, então significa que eu tenho um sistema em equilíbrio. Ok? Além disso, se eu fizer alguma coisa que perturbe esse sistema, ou seja, que altere esse estado de equilíbrio, eu vou ter um deslocamento químico, ou seja, ele vai deslocar para o sentido que vai aumentar aquela concentração, aquela temperatura, aquela pressão que está desfavorecendo, ou seja, que está acabando com o equilíbrio ali. Ou seja, se eu aumento a concentração nos reagentes, eu tenho que aumentar nos produtos. Se eu diminuo a concentração nos produtos, eu tenho que diminuir nos reagentes. Basta que você entenda esses 3 conceitos que eu te apresentei aqui. O conceito de equilíbrio químico em si, o conceito de deslocamento de equilíbrio e o conceito de sentido direto e sentido inverso das reações, e, claro, os fatores que alteram o equilíbrio. Então, comenta aqui se você entendeu, qual é que é a tua dúvida sobre esse assunto e vamos debater aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um abraço e valeu!